Há no Estado de São Paulo uma ação civil pública julgada há 20 anos que concede especificamente para os autistas o direito de pleitear o tratamento para o governo do Estado de São Paulo, para qualquer pai, independente de renda. Tratamento seja em tratamento multidisciplinar ou seja em escola especial. Pouquíssimas pessoas sabem disso. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje, né, para falar um pouquinho sobre o que tem acontecido, né, a respeito dos cancelamentos, dos descredenciamentos dos planos de saúde de crianças autistas. E eu vou chamar agora a doutora Maria Carolina Basso Biasi, tá, que ela é advogada, especialista em direito médico pela Universidade de Coimbra. E ela também é mãe atípica, mãe de um paciente meu, inclusive, há alguns anos. E ela trabalha basicamente com direitos contra planos de saúde, ela entende muito dessa área, por isso que ela está aqui. Deixa eu chamá-la, nem sei como é que faz isso, meu Deus do céu. Olá, boa noite. Oi, Carol, tudo bem? Boa noite, Tudo. bem-vinda. Obrigada. Tá me ouvindo Tá bem? linda, tá linda. É só Linda. maquiagem, porque tô Ah, exausta, mas vamos Beto, lá. arrasa. Eu te apresentei rapidinho, mas fala de novo. Você é a melhor pessoa para falar de você mesmo. Então, conte-me sobre você rapidinho para as pessoas saberem, né? Eu sou advogada há 23 anos, mas sempre trabalhei com direito civil, família. Depois fui trabalhar com direito empresarial, mas depois do nascimento do Jorge do diagnóstico, aí eu fui obrigada a entender de direito da saúde, e aí comecei a estudar isoladamente, sozinha, para poder defender os direitos do meu filho especificamente. E aí depois veio a necessidade de ter uma especialização para poder compreender um pouco mais do que está acontecendo, ou aprofundar nas questões. Então, na verdade, eu tenho várias especializações, mas a última que eu fiz foi em Direito Médico e Responsabilidade Civil pela Universidade de Coimbra. Mas mais do que qualquer outra especialização, acho que o que me coloca no lugar que eu estou hoje é ser mãe do Jorge. Ele é a minha Sim, maior especialização. E de todas as outras crianças, porque eu falo muito isso, né? Não adianta a gente adquirir conhecimento e não conseguir passar para outros pais que não têm esse mesmo acesso a compreender as questões atinentes a plano de saúde, direitos especificamente, que está sempre vinculado a um advogado. Então, quanto eu posso ajudar esses pais, apoiá-los e trazer conhecimento, até mais do que muitos colocam aí para. Eu sempre tento aprofundar na questão, porque no final das contas, eles vão precisar de um advogado. sim. Mas se eles sabem do que está se tratando e do que direito que eles estão pleiteando, fica mais fácil até para poder, dia a dia, entender essas questões todas, né? Que ultimamente vem sempre circulando com relação aos planos de saúde, infelizmente. Sim. Eu tenho uma questão, porque eu trabalho tanto na área particular quanto na área pública, né? E eu vejo os dois extremos muito grandes. E com relação à área particular, eu vejo muita luta pelos direitos, dos planos de saúde. E com relação à saúde pública, eu não vejo tanto mobilização assim. Mesmo, às vezes, não é que todo mundo que usa o SUS é pobre, não é isso que eu estou dizendo. Mas tem muitas pessoas que não têm esse conhecimento também para lutar pela saúde pública. Então, luta-se mais pelos planos de saúde. Mas o que eu vejo muito hoje em dia são terapias sendo prescritas à torta e à direita e sem nenhuma melhora desse paciente efetivamente, ou então pais e mães trocando de clínicas, porque uma não funciona, a outra não funciona, e vai trocando, trocando, trocando. E aí acontece o que aconteceu agora, que ontem eu vi aquela notícia, né, da Amil, né, que descredenciou milhares de planos de saúde, porque a receita não estava batendo. Então, também, eu não sei, você é a melhor pessoa para me dizer isso, mas eu acho assim, tudo que começa errado dá um problema lá na frente, né? E eu vejo muito pelos profissionais, por uma falta de capacitação dos profissionais de maneira geral, né? De não se comprometer tecnicamente com o público que você está atendendo, né?
Então, assim, por exemplo, você é mãe de uma criança atípica. Você foi lá, você estudou na sua área, e inclusive eu te conheço muito bem, sei que você sabe de várias áreas, que você vai a fundo, que você pesquisa, você não é médico, você não é nutricionista, mas você não fica com aquilo, você não pega uma informação de um profissional aleatório e aí acredita naquilo Não. fielmente, não, você vai atrás, você vai pesquisar, a gente sabe, por exemplo, é a mesma coisa eu, não entendo nada de direito, mas minimamente eu vou lá, vou pesquisar e vou saber minimamente o que é aquilo, né? E aí eu vejo muita gente sendo enganada. É, enfim, é uma combinação de dinheiro de todos os lados, né? Tanto da parte conveniada ali, via plano de saúde, quanto da parte particular, né? O pessoal cobra, e assim, eu já vi gente falando, ah, eu vou atender autismo porque tá dando dinheiro. Gente, pelo amor de Deus. Você não pode trabalhar com É, o público porque tá dando dinheiro, eu né? falo muito isso, sim. Toda vez, não vou falar que semanalmente, mas uma vez por mês, eu vejo que eles enxergam meu filho e todas as crianças, falando só do autismo, com um cifrão em Com cima da cifrão. cabeça. Essa é a realidade. Isso choca dentro de clínicas, isso choca com relação aos terapeutas, porque hoje, quando os terapeutas, antes de se formarem, eles já migram para o autismo, porque ele sabe que não vai faltar paciente, e que ele vai ter uma agenda, inclusive, que ele não vai ter horário para atender e que ele vai receber muito bem por aquilo. E aí, o que eu discuto muito é essa questão do dinheiro estar à frente, e isso eu falo muito com os profissionais que eu conheci ao longo do tratamento do Jorge. Você ganhar dinheiro faz parte, eu trabalho com isso também. A gente precisa de recursos para sobreviver, mas isso não pode estar em primeiro lugar. Porque assim, o que as Sim. pessoas têm que se conscientizar, e eu falo muito sobre empatia e realidade, Alice, porque hoje eu tento ser um pouco até mais delicada no formato, mas assim, quem não tem um filho atípico em casa, jamais, por mais empatia que ele tenha, ele vai saber o que a gente passa. O que O sofrimento, passa, a exato. dor. E eu falo muito isso. Os profissionais que trabalham com autismo, eles precisam entender que eles estão lidando com uma vida. Se eles não fizerem o tratamento adequado, não se dedicarem para aquela criança no que eles estão fazendo, eles estão comprometendo o futuro daquela criança. Ponto. Não é simplesmente algo simplório, é uma dificuldade escolar. Não, é o futuro, porque aquela criança precisa das terapias e depende dela para que ele consiga ser minimamente independente. Claro que cada um dentro do seu quadrado. Isso se aplica a tudo, também para os profissionais da área da saúde. A gente vê coisas assim que são Horrorizado. assustadoras. Eu Uhum. falo muito também, assim, parece que hoje a maioria dos neurologistas e psiquiatras tem uma receita dos remédios mais dados na gaveta. Eu já É, ouvi relatos de mãe falando que chegaram no consultório falando das questões, porque assim, né, tá muito irrita. Ah, vamos medicar. Como? Então, assim, e a questão do autismo em si, aí falando do tratamento de forma global, ela tem que ser repensada, mas assim, no todo. Porque hoje foca-se só na questão, uma grande maioria dos tem profissionais incríveis que eu conheci e conheço e guardo no meu coração, de pessoas que fazem por propósito. Essas fazem a diferença. Elas vão receber por isso, mas o dinheiro não pode estar na frente. E aí a gente entra no todo, que aí são clínicas, os planos de saúde, e aí sucessivamente. Isso é uma cadeia, né? É uma cadeia de sucessivos erros, e aí a gente vai vendo isso acabar com o futuro das crianças, né? Quando você fala que eu estudo sim, eu estudo porque no começo do tratamento do Jorge, e eu já fiz meu auto-perdão várias vezes, porque senão eu já tinha entrado numa depressão uma profunda, eu nunca depressão. tinha saído mais da cama. Mas Eu fui muito posso falar, não enganada, se culpe por nada, porque nem nós, como profissionais, sabemos de tudo. mas a E às questão vezes é a gente. essa, assim, você confiar no profissional, que é o Eu cara que sei. está falando que ele fala que ele é o melhor e ele tem essa tarja. E aí você Sim, aceita o tipo de tratamento que ele está dando para o seu filho, e aí depois, quando você começa a se aprofundar, porque o teu sexto sentido fala, sério, porque assim, eu já ouvi coisas do tipo, terapia sem choro não é terapia, tem que chorar para aprender. Se eu for contar, a gente vai ter um seminário de 10 dias. Então, assim, e aí eu fui vendo assim e eu deixava, mas assim, dentro de mim, eu falava assim, gente, isso não pode ser normal. Eu já invadi sala de terapia com meu filho chorando, falando, chega, deu pra mim. não, Isso pelo não amor de pode Deus. ser desse jeito, né? Então, assim, e aí eu percebi que ou eu estudava para entender do que se tratava,
ou eu ia sempre ficar refém de profissional, que é o que acontece com a grande maioria dos pais, seja de profissionais que prestam atendimento, ou seja na questão do direito, porque não sabe, né? Então, assim, eu falo muito isso, que todo pai tem que aprender, tem que estudar, tem que entender minimamente. Eu não sou da área da saúde, mas eu estudo artigo em inglês da doença genética que o Jorge tem. Eu discuto com o médico, mas com propriedade do que eu estou estudando. Eu vejo que, às vezes, uma coisa que não está bom. A gente já conversou longamente sobre suplementação no autismo, que é uma outra questão extremamente importante. Tem pessoas suplementando crianças autistas. Aconteceu com meu filho, com doses mais altas do que dá para uma pessoa com Alzheimer. Eu Aí aquela sei criança muito tem uma bem. crise agressiva, mas não é que ele é agressivo, é o suplemento que está atacando o cérebro. Mas aquele pai não sabe. Aí você vai no neurologista, ele fala, ele está ficando agressivo, vamos medicar. Então, assim, a criança ficou agressiva por conta de uma suplementação. O pai não sabia o que estava acontecendo, pegou e foi para o médico. O médico viu que a criança está ficando agressiva e aí dá a Aumentou o medicação remédio. controlada. E aí, é isso, assim. Só que a estrutura tem que mudar de forma geral. Enquanto ela não muda, cabe aos pais. Tem que estudar, tem que entender. E por que eu falo aos pais? Porque só a gente conhece genuinamente o nosso filho. É a gente que sabe, né? E isso os terapeutas, muitos hoje já começaram a fazer isso, tem que ouvir o pai e a mãe, tem que ouvir o que ele está falando, o que ele está trazendo de apontamento. Ele vive com aquela criança, Exato. a mãe principalmente, ela geriu, ela pariu, ela está ali com aquela criança, porque 90% dos casos quem comanda é a mãe, quem está nas sessões de terapia é a mãe. E aí os profissionais, eu já fui chamada, eu fiz um post agora no Dia das Mães, e é super verdade. Eu já fui chamada de louca, histérica, imediatista. Eu já perdi até os adjetivos. Eu dou risada hoje. Eu continuo, mas assim, é pelo meu filho. Se meu filho está na situação que ele está hoje, foi porque eu sou louca, histérica, imediatista, mas Eu lembro de uma vez, não hoje com sei se você lembra segurança. disso, que você me mandou uma mensagem, Alice, eu acho, você acha que eu tô ficando louco como que você falou? Ou isso faz sentido? Eu falei, não, faz todo sentido. Não, essa Você começa a semana passada acreditar no eu falei para o meu problema, entendeu? marido. Hoje eu já entendo mais que isso faz parte de um movimento, mas semana passada, retrasada, eu falei para meu marido: você acha que eu fiz errado? Porque assim, A né, pessoa assim, é uma opinião, começa, eu acho que não, mas assim, ele falou: não, você tá certa. Porque eu ainda sou chamada de assim, impulsiva, imediatista, né? Porque eu descobri o TDAH recentemente, faz parte do foi. quadro. É, eu tô medicada, tarja preta, tô medicada. Faz parte do quadro. Só que, assim, eu também já sofri muito por ter sido imediatista no tratamento do meu filho e colhi as consequências amargas. Então, hoje eu não sou, eu reflito muito quando eu vou dar um movimento. Mas quando eu dou, eu não volto para trás. Porque eu estudei, eu refleti, eu sei que aquele é o melhor caminho. E é isso. Só que acontece que isso só está piorando. E aí a gente tem essa questão dos planos de saúde que trazem também um peso substancial para os pais, porque tem muita gente, principalmente desses cancelamentos da Mil, teve os cancelamentos da Unimed no ano passado também, que foi em massa. E você vê assim relatos de pais que fazem vaquinha para pagar esse plano de saúde, porque normalmente eles estão atrelados a uma administradora de benefícios, que Isso. é nesse caso específico, e esses planos atrelados a essas administradoras de benefício, eles têm aumentos é, fora de qualquer Irrisórios. curva impossível que você Não, irrisórios consiga. não, absurdos, Não, né? eles são absurdos e a ANS não tem controle sobre esses aumentos. Eu tive um caso no escritório que eu peguei para fazer pro bono de uma Ah, mãe que eu não sabia que a estava Inés não tinha controle sobre o dessa, reajuste. desse cálculo atuarial, desses planos de administradoras de benefício, não. Eu tive Nossa, não um sabia. caso no escritório que eu vi uma mãe chorando na recepção de uma clínica que o Jorge fazia terapia, ela tinha gêmeos. E o plano de saúde dela tinha aumentado 110%. E eles faziam vaquinha para pagar o plano das duas crianças. E aí eu falei para ela assim, eu vou te ajudar. Porque assim, não tinha como não ajudar. Eu entrei com a ação e aí depois ela conseguiu migrar para um outro plano e aí eu não precisei ir para frente, mas assim, eu fui ler a carta de aumento atuarial, porque assim, o que a gente tem que entender? O que a gente viu agora foi o final de não dar mais para ficar com o plano. Primeiro, eles fazem aumentos sucessivos inacreditáveis. Então, assim,
Um plano convencional, que é de uma empresa, que aí, hoje planos individuais são muito difíceis de você conseguir contratar. Então, ou é por um CNPJ, né, ou se você é empregado de uma empresa, ou se você tem a sua própria empresa, ou por esses coletivos de adesão que a gente chama, tá? Os aumentos dos empresariais, esse ano já foi assim, bizarro, deu 25% de aumento, muito alto. Acho que a tabela da ANS desse ano era em torno de 12 ou 15, não vou lembrar ao certo. E não tem nada que Os, regulamente isso. os coletivos por adesão, não. E aí, esse caso. Então, assim, primeiro eles fazem esse aumento, assim, bizarro. E aí, os pais, com medo de perder o plano, se sacrificam para poder prover esse aumento. Então, a gente está falando de um aumento, gente, de 110%. Então, num dia você pagava X, no outro dia você pagava 2 vezes esse X. Mas é especificamente para diagnóstico de autismo? Não, Ou é esquece. Estou falando geral, é uma geral? carteira. O coletivo por adesão tem todo mundo. E aí, assim, então a primeira métrica que eles usam nesse coletivo por adesão é fazer esse aumento expressivo. Aí eles vão, quando eles fazem esse bug de aumento, eu penso que eles fazem um cálculo assim. Alguns vão desistir, não vão conseguir pagar, porque eles contam com isso. E aí, então aí já tem uma economia, porque esses alguns sempre são os que estão atrelados a um tratamento. Outros tantos vão entrar com ação judicial para tentar quebrar esse aumento, que é Aumenta. contra o Código de Defesa do Consumidor, e conseguem. Outros tantos vão se sacrificar para pagar. E aí essa carteira continua ali inchada. E aí é o que aconteceu com a Unimed ano passado e agora com a Mil. Aí a operadora pega e cancela o convênio, vamos pensar entre aspas, que ela tem com a administradora de benefícios. Só que o que todo mundo tem que compreender é que quando há uma pessoa em tratamento, e aí eu não vou falar só sobre autismo, qualquer tratamento. Então, uma pessoa com câncer faz parte de um plano coletivo por adesão e está em tratamento. Ou uma criança com doença rara está em tratamento. Uma Entrou criança com também, autismo está em entrou no tratamento. cancelamento, inclusive, as doenças, né? Todo mundo que está em tratamento, então é para todos que estão em tratamento de doença, não podem ter seu plano de saúde cancelado. Isso é contra a lei. Só que como é que você faz com que isso funcione? É aí que vem o segundo episódio, que também eles contam com essa possibilidade. Por quê? Ou esse pai, ou essa mãe, ou essa pessoa que teve o plano cancelado e tem tratamento, vai precisar pedir para a Defensoria Pública entrar com uma ação, Ou você e aí a Defensoria contar com os advogados. e a Defensoria Pública tem uma fila de espera. A última vez que eu vi, era uma fila de espera de 2 meses e meio. 2 meses e meio, o plano está cancelado. Tá Ou, cancelado. ou ela precisa contratar um advogado particular. E aí é caro, entra no custo, por mais que a gente tente ajudar, assim, não dá para poder abraçar todo mundo. Então, aí essas pessoas, por mais que elas teriam direito, se elas tivessem acesso à justiça de forma efetiva, elas conseguiriam ter o seu plano mantido, muitos desistem, porque não conseguem nem para um caminho e nem para o outro. Administrativamente, pode-se tentar. Eu oriento esses pais que façam uma contestação, porque foi cancelada uma carteira de planos de coletivo por adesão inteira. Eu não vi que foi feito especificamente para crianças autistas ou com doenças raras, que é um pouco da publicação. A princípio, o que eu compreendi é que foi uma carteira inteira de um plano coletivo por adesão, um nome X. Então, essas pessoas que fazem parte desses planos que forem cancelados, que são coletivos por adesão, eu oriento que façam uma contestação administrativa, que eles podem fazer, apesar que eles sabem, mas precisa ter isso registrado. E tentem administrativamente, até subindo uma chamada NIP para a ANS, que é a reclamação que você faz direto para a ANS sobre. E aí, nessa NIP, primeiro tem que fazer o protocolo no plano, você tem que ter um protocolo administrativo, aquele protocolo. Faça por escrito, ligue na central e faça. E depois, com este protocolo, suba a essa reclamação na ANS, falando que o seu plano foi cancelado, mas que você está em tratamento fazendo a comprovação. Pode ser que, fazendo este movimento, consiga se manter o plano do coletivo por adesão. Se não conseguir por este acesso, aí tem que ir para a justiça, não tem o que fazer. E a chance de ganhar é alta, porque Não, é mantida, é lei. Você não pode cancelar. cancela. A questão é essa, porque por mais que você saiba que você tem direito ao acesso à justiça, a justiça ainda no Brasil é complicada, porque a defensoria faz um excelente trabalho, só que ela tem
uma fila enorme, né, inúmeros processos, e aí você tem que esperar para ser chamado, o cadastro você faz pelo site, mas num caso desse, por exemplo, que eles deram uma data de encerramento, que tem que ter os 60 dias, às vezes não dá tempo hábil de você conseguir uma liminar pela defensoria, você tem que ir para o advogado particular. E Isso aí, é rápido, no particular isso é rápido. é, então a gente está com problema também de liminares na justiça. Eu nunca vi uma coisa dessa. Como eu disse, sou advogada há 23 anos, eu falo muito que eu sou da época do umbigo no balcão, sou da época de pegar carrinho com processo físico. Eu nunca vi algo do que estava acontecendo, liminares paradas por um mês, 2 meses, um Nossa. mês, 20. Antigamente você entrava com uma liminar, ou no mesmo dia, no dia seguinte, você já tinha uma decisão. Porque a liminar prescinde uma análise de direito que o juiz, quando ele olha aquele pedido, você demonstrou ele de forma clara que você tem direito a ele, né? Você juntou as provas, você fez uma boa argumentação. Então, a gente tem que entender que liminar é quando o juiz acata seu pedido de forma preliminar, mas com base em documentos e numa argumentação de que ele entende que é cabível. Ele dá este pedido para você sem ouvir a outra parte, neste caso, o plano de saúde. Então, tem que estar muito bem fundamentado. Normalmente, isso sempre acontecia de um dia para o outro. Hoje, a gente que trabalha com direito da saúde, é um trabalho, assim, extenuante. Você tem que ligar no cartório, aí eles não atendem mais, você fica no gancho, fica fora. É tum. Aí você manda e-mail, aí você manda e-mail, aí você manda e-mail, e aí você vai apertando, porque hoje também se você vai fisicamente ao fórum, os juízes também não ficam mais ali como ficavam antigamente, quando não era nada virtual, né? Antigamente, quando você tinha um problema com o processo, você pegava a pastinha embaixo do braço e ia para o fórum, que você sabia que após o almoço o juiz estaria ali, né? Você pedia para despachar com ele. Hoje não é mais essa dinâmica. Os juízes ficam alguns dias no fórum e outros eles trabalham em home. Então, você precisa marcar. Então, os advogados estão, eu pelo menos estou passando por isso. Você não tem liminares assim de forma rápida. Tem casos que demoram demais para ser liberado, mas dentro do contexto do direito, é claro que essa ação ela tem que ser julgada procedente. Não é incabível, é contra a legislação, não tem cabimento. Pessoas em tratamento não podem ter seu plano de saúde cancelado. E ponto. É indiscutível. A questão é como você vai fazer esse acesso, de que forma que você vai fazer esse acesso. E porque aí entra o desespero, entra a clínica que seu filho está fazendo tratamento e não está recebendo dinheiro, que a gente, isso não é nada, Alice. A gente está passando por um momento, desde o ano passado, que os autistas estão na mira de tiro, e aí estou falando de forma própria mesmo, porque eu estudo, eu entro em seminário, eu vejo todas as falas, quando você tem assim congressos, quando você tem representantes de plano de saúde, a única sigla de CID que se fala é TEA. Porque é o que já era mais custo, com Porque certeza. já saiu inúmeras publicações dizendo que o tratamento do autista é mais caro do que de câncer. Né? E aí a gente tem as duas bolas. Aí eles alegam fraude. Realmente, infelizmente, há muita fraude. Só que vai em cima da fraude, cheque a fraude. Só que aí é o que eu estou falando. Eles descem a métrica para todo mundo e aí você salve-se quem puder. Quem conhece vai contestando administrativamente, vai tentando. Quem não conhece ou fica sem Pacientes. tratamento, ou tem que entrar, e aí lá vamos. O judiciário está inflado por conta disso. Né? A culpa não é dos autistas, é porque, infelizmente, o direito que é inerente não está sendo resguardado. E aí a gente tem, infelizmente, também a ANS, que está calada sobre inúmeras situações. Começou com o ano passado com a questão do desembolso reembolso sem desembolso. Isso não está no contrato. Sempre a gente subiu a nota fiscal, com os relatórios médicos, relatórios de terapia, recebia o valor, pagava-se a clínica. É Agora eles custeio de querem que você tratamento. pague para depois reembolsar. Está na lei dos planos de saúde. O que nossos filhos têm que tem tratamento chama-se custeio, reembolso. É uma nomenclatura para um ato isolado, uma consulta médica, né? Um procedimento. Isso é Mas isso para reembolso. casos judicializados, porque tem crianças que não conseguem o reembolso 100% de um tratamento, né? Mas aí depende de variáveis, depende do valor, porque também aí você tem a questão da regra do reembolso. Cada plano de saúde tem um valor, né? Então, assim,
E aí é isso. Normalmente, os valores das sessões das terapias, elas são dos planos de saúde de médio escopo, as sessões de terapia são sempre maiores, então é por Uhum. isso que você tem reembolsos parciais. Mas, porque assim, o plano de saúde não tem que pagar, a não ser que seja por uma decisão judicial, o valor cheio da sessão de terapia. Ele Sim. tem que, tecnicamente, pagar o teto do reembolso daquele plano específico do beneficiário, né? Não o valor cheio, a não ser que sim tenha ganho uma ação na justiça, porque tem algumas variáveis sobre essa questão de valores e tal, que é cada caso específico. Normalmente é isso. Só que mesmo assim, mesmo você tendo direito a reembolso, mesmo você estando dentro do teto, nós estamos tendo reembolso regulados. Eu estou passando por isso com o Jorge. E, Então, assim, nossa, imagina. e aí E os é tratamentos o que eu estou falando. não são nada Não baratos. são. E aí, assim, eu falo, eu sou advogada, mas assim, quando vem as questões do Jorge com gozo de plano de saúde, eu nem durmo, porque é uma responsabilidade. Eu estou dentro da regra, estou fazendo as sessões que meu filho precisa, eu junto toda a documentação e está todo mundo passando pelo mesmo problema. Então, a gente está com este problema com relação ao autismo específico desde o ano passado. A gente está levando tiro de todo lado, começou com reembolso e reembolso, e aí, só para finalizar essa história, a gente perdeu. Porque a ANS falou que o plano de saúde podia, e a Sério gente mesmo? teve que. E aí a gente teve, assim, mais ou menos por cima, falou que tinha que estar no. Não se manifestou adequadamente, não aplicou uma multa para os planos que estavam fazendo essa exigência, que eles começaram por conta de uma decisão que teve, num processo isolado, que não tinha nada a ver com a questão do custeio de tratamento, e muito rapidamente os planos de saúde começaram a aplicar a regra sem estar no contrato. E aí todo mundo perdeu. Hoje, se você sobe um pedido de custeio de tratamento de um autista, por exemplo, sem ter uma decisão que te comporte fazer aquilo, sem o comprovante que você já pagou, você não consegue. Nossa. E aí, E nesse assim, lugar, muitos pais deixaram de fazer tratamento, porque da onde você ia tirar o dinheiro para pagar aquela nota que, na verdade, nunca veio dinheiro para você, você sempre custeou a clínica. uhum. E aí começou o rolo. E aí isso só está piorando. Eu venho falando muito sobre isso. A situação só está piorando. E assim, tem muita. Eu não sei se isso é possível, porque eu sei, por exemplo, doença pré-existente, eles podem barrar o credenciamento novo. Por exemplo, eu quero fazer um plano de saúde e já ter um diagnóstico prévio. Com o autismo, isso se aplica ou eles não podem fazer isso? Então, tem uma super discussão sobre isso, sim. A gente entende que assim, o autismo não é uma doença. Na verdade, o autismo não é uma doença, é uma Não, é uma. síndrome. É. A doença rara também é sempre uma síndrome genética. A gente acaba classificando como doença e está errado. Meu marido até hoje, outro dia falou para mim, começa a falar diferente, porque você também está entrando falando que é doença. Não é, né? É, No caso do autismo, a gente entende que é uma síndrome é um que está ali espectro, no né? Ele DNA, né? Mas a só gente é, não sabe a só é localização. considerado uma deficiência por termos de direitos, no caso. Exatamente, mas não é uma doença. Então, assim, não se. Uhum. Então, aí tem o entendimento que não é pré-existente. Só que o que acontece? Se você vai entrar num plano de saúde, você já tem o diagnóstico e você na ficha de saúde não preenche, aí você está omitindo. Então, aí você está fraudando. Então, porque aí, assim, você preenche que não tem nada. Aí você dá entrada, aí você cumpre a carência de algumas coisas. E as terapias, para cada plano tem um prazo de carência, né? Hoje eles já mudaram tudo, essa regra. Aí você pega e sobe um pedido de custeio de tratamento, vão pensar em 2 meses, eu não sei qual que é a carência de cada plano. Eles vão falar que ele tinha, você não colocou na ficha de saúde, aí eles têm um motivo para te tirar do plano que é fraude. Entende? Então é mais profundo do que se você já tem o diagnóstico, você precisa anotar na ficha de saúde, porque aí você está omitindo informação. Mas eles podem negar, Eles negam, entrar no plano. eles negam. Eu tenho uma cliente lá no escritório que ela tem uma administradora de venda de plano de saúde. Eu converso muito com ela para entender como é que tá os movimentos, né? E ela tem me dito que grandes carteiras de grandes empresas até que estão querendo migrar de um plano de saúde para outro, quando você tem uma criança ali que está na ficha, já está no outro plano, você está comprando carência, porque às vezes quando você vai mudar de um plano para o outro,
você tem que sempre identificar a compra de carência. Isso é super importante, porque Isso. se o plano que você está indo comprou a carência, ele não pode te negar o acesso. Mas aí, quando você vai comprar essa carência, você vai preencher a ficha de saúde. E aí, eles glosam a entrada. Eles podem, é um direito deles de não quererem aquela carteira. E ela vem dizendo que carteiras grandes estão sendo negadas, quando tem crianças ali ou alguns quadros que na ficha de saúde está preenchido que tem autismo, enfim, porque ele sabe que vai ter um tratamento, vai ter custo, e aí você entra na. Hoje está muito difícil, já não, os planos de saúde já não têm o mesmo escopo, né? Planos de saúde com reembolso hoje na grade geral dos maiores planos, só em grades altas, com valor de uma mensalidade altíssimo, né? Já não se vende mais plano de saúde com reembolso, se tem é com coparticipação ou atrelado só à rede credenciada, porque eles já estão se resguardando quanto a isso. Então, as pessoas que estão agora ingressando, que estão fazendo plano de saúde, estão tendo muito mais dificuldade. Gente que já entrou e já também tem dificuldade. Então, aí eu falo muito isso, a gente tem que conhecer os direitos, sabendo que a vida, e aí especificamente de uma mãe atípica, ela vai ser uma guerra diária. Infelizmente, a gente não tem como viver de um outro formato no Brasil que a gente está hoje. Se não é com a questão de terapia que você tem que ter um olhar e saber entender daquilo e participar da questão terapêutica, ou da questão dos médicos que acompanham o seu filho, nutricionista, psiquiatra, enfim, todo o conglomerado que faz parte. Você tem a questão dos planos de saúde, pedidos de reembolso, assim, todos os dias é muito complicado. A gente não passa uma semana sem um problema que a gente não tenha que resolver, sabe? Isso é muito desgastante. Porque é como se você estivesse pedindo esmola para algo que você tem direito. Eu não vou nem falar da inclusão escolar, porque senão aí a gente também não termina. A Que é o gente que eu faz estou outra live falando. Tudo para que falar de inclusão envolve. escolar. Porque assim, Meu tudo que Deus. envolve, você vê que está tudo piorando. A inclusão escolar é é um arcabouço, assim, é um buraco que questões assim que você também não tem, você não vai conseguir gerir, não está caminhando. E aí é isso, você tem que pegar o teu pratinho, porque é o que eu falo, cada autista é único, cada criança com doença rara é única, tem uma necessidade específica. Não dá para você aplicar regra para todo mundo. Não. Então aí é conhecimento, compreensão e tentar dentro do que você consegue brigar pelos direitos, porque eles existem, eles estão aí, sabendo que mesmo eles existindo, e isso que é incrível no Brasil, eles vão ser negados. Uhum. Faz parte, infelizmente. Mas a gente não pode desistir. É sofrido, sim. Tem dia que é cansativo. Semana passada eu estava exausta mesmo, assim. Um dia eu cheguei em casa e falei com a minha mãe, eu tô com vontade de sentar e chorar, porque eu estava muito esgotada. Porque é isso, você sofrendo pelas questões do seu filho, por todas as questões que envolvem a questão de gloso, de plano de saúde, aí você tem os casos dos seus clientes que também estão passando pela mesma coisa, e aí é um sofrimento coletivo, né? E aí você vê que não tem ninguém pegando na tua mão para te ajudar. Quem deveria, que são as pessoas que você elegeu, né? Enfim, de qualquer forma ali. É as mães gritando na grande maioria e a gente sem acesso, sem as coisas conseguirem fazer funcionar, né? Então está realmente muito complicado. E quem deveria defender o nosso direito, que seria a ANS, que é quem regulamenta os planos de saúde, recebe, tenho certeza, inúmeras denúncias por dia dessas questões. Ela não desce uma normativa, ela não põe ali o que não pode. Cada mês a gente tem uma novidade. Há 2 meses atrás era o KNES, que os planos começaram a exigir, das clínicas, que foi uma Das outra clínicas. discussão, e dos profissionais individuais também, pessoa física. E aí, assim, cada mês a gente tem um relatório novo que eles inventam que você tem que juntar. Esse mês Por que passado. eles não exigem uma melhor qualificação profissional? Eles exigem. É mais fácil, porque a terapia tem mais chance de ser efetiva. Então, aí essa é uma outra discussão, porque aí a gente entra na questão de qual é aí se a gente for falar só do autismo, que é o que eu conheço, né? Qual é a terapia que é efetiva? Aí fala-se todo mundo do ABA, né? Tudo Mas bem, existem mas outros pode ser tipos de terapia. outros Então, mas aí tipos. é que tá. Como é que você categoriza isso? Como é que você certifica? Essa é uma outra questão importante.
né? Porque eu falo também sobre isso. Hoje, se eu pegar um curso, hoje você bater na internet, der um Google, curso de aba, Tem tem muito. milhares. Você, qualquer um faz. Aí ele pega aquele certificado, coloca embaixo do braço e fala: eu tenho um certificado e eu sei aplicar. Ele nunca, a pessoa que fez, a maioria, nunca foi numa clínica e viu, não fez ali um estágio, porque você só vai aprender ali, e mesmo assim, você tem que entender que cada autista vai ter um comportamento diverso, você tem que aprender a Exato. transitar por eles. Mas não tem. E aí Uhum. tem a questão da certificação, que estão falando só, aí fala-se muito das teses científicas, né? Que é o pessoal que tem um pessoal do núcleo do autismo que defende só o que é cientificamente provado. E aí Só que é difícil fala que você é só o comprovar ABA. tudo no autismo, porque fazer estudos com autismo é muito difícil. Então, mas aí fala-se só do ABA, só que você tem inúmeras Ele só fala do A. outras. E aí você também entra num lugar complicado. E aí fica essa discussão. Tem que ser aba? Não tem que ser aba? Eu acho que o que tem que se preocupar é se aquele profissional realmente estudou, e mais do que Uhum. estudou, quantas horas que ele tem de prática adquirida. Eu acho que isso é mais importante do que qualquer diploma. Alice, eu conheci pessoas no ano passado que tinham mestrado em aba, mestrado em aba, e que não sabiam gerir uma criança autista. E por, É muito e por difícil. faculdades incríveis. Então, assim, gente, o papel não diz que aquele profissional é capacitado. Às vezes, um profissional que começou a aprender ali na clínica, sabe, por um estágio ou outro, e está ali vivendo aquilo todo dia, foi pegando tanta facilidade da compreensão, ele não tem um sequer certificado. Mas sabe Mas ele é o melhor fazer. aplicador do que aquele que tem o mestrado. Então, tudo isso é uma variável muito grande que a gente precisa sempre identificar. E aí, de novo, cabe aos pais. Infelizmente, a gente não tem como alguém fazer isso pela gente. Ou a gente internaliza, estuda, entende do que está se falando e começa a fazer isso pelos nossos filhos, ou que a gente vai colher futuramente, que é o que já está acontecendo, é assim, um futuro de adultos dependentes do Estado, Sim, porque eles não vão conseguir. A máquina hoje da questão do LOAS, da aposentadoria por invalidez, já está estourada. já está saturado. Agora, você pega essas crianças que estão hoje e que estão sendo negadas tratamento, elas serão os futuros adultos dependentes. Ninguém está Sim, pensando sobre isso. Quem vai exatamente. pagar essa conta? Ex- Quem vai pagar? Se hoje já Difícil. não se paga. Então, assim, eu acho que a política pública ela é muito demorada, ela é muito atrasada, né? Eu identifico boa vontade de alguns pares, mas a executividade das coisas no Brasil, elas demoram décadas. E os nossos E assim, filhos não têm esse tempo para não ficar esperando. tem. E assim, qual que é o futuro do plano? O que que você acha que vai acontecer com os planos de saúde no Brasil? Porque isso daí eu não sei. Eu tô com uma impressão de que Você é, sabe que quando eu fiz essa minha especialização em Coimbra, os professores são todos, né, ali de é, residência em Portugal, todos portugueses. E aí, um dos professores que a gente teve nessa especialização, ele falava que o sistema de saúde que a gente tem no Brasil não existe em nenhum outro lugar do mundo. Ele contou um pouco como funciona em Portugal, que acho que é o mesmo modelo dos Estados Unidos, que você tem seguro-saúde, né, que você paga por ano. Ele contou um exemplo de Portugal. Você faz uma opção. Então, você, por exemplo, faz um seguro-saúde de 50 mil euros. Eu acho que era esse exemplo que ele deu. E aí você vai usando durante o ano aquele X que você fez o seguro-saúde. Lembrando que a gente fala em 50 mil euros, para a gente é 5 vezes isso, mas para Portugal uhum, é 50 mil reais, né? Que um dia me perguntaram, mas era tudo isso? Eu falei, gente, mas a gente está falando que é a pessoa que ganha em euro, né? A gente tem que entender que tem uma moeda diversa. E ele trouxe para a gente um exemplo que se no meio desse ano, desse caminho, esse seguro-saúde acabar, ele já usou todo o crédito e ele descobriu um câncer, ele não trata. não trata. Então, ele fala que o sistema que a gente tem, inclusive do SUS, ele fala, é um modelo fantástico, que nenhum lugar do mundo tem. Só que aí, o que acontece no Brasil? As pessoas, e aí
é triste, porque o Brasil é um país tão rico, as pessoas acabam deteriorando o sistema, porque tem Sim, muito desvio de dinheiro, tem fraude, e aí a população não fica sem acesso, porque o sistema é incrível, mas ele é mal gerenciado há décadas. O SUS está quebrado. Quando você vai estudar sobre o SUS, eu preciso fazer um vídeo sobre isso. Eu li um livro do presidente do Hospital do Coração, do Câncer, de Barretos. Esqueci o nome dele. E ele fala ali claramente como funciona o SUS. É assustador, Alice. Ele fala que a tabela de reembolso do SUS não é atualizada, não me lembro ao certo, mas é há mais de 10 anos. E é, aí ele vai trazendo assim umas informações, né? Como é que você quer que sustente aquele valor? É impossível praticar, mesmo para as pessoas que administram, né, que é o caso dele, ele fala que ele não aceita nenhum plano de saúde lá no hospital, exatamente por essa questão que ele é contra. E aí ele fala, é impossível sobreviver. Como que o Hospital de Barretos sobrevive e as outras unidades que ele criou? Com doação. Doação de pessoa física, que vai lá e faz, e ele faz toda a abordagem. Se fosse depender do repasse do SUS, ele fala que ninguém tinha tratamento. esquece. Então, essa que é a questão. O nosso sistema, a gente tem que compreender que ele é incrível, mas ele está quebrado, e a gente falando do SUS. Quando você me pergunta do plano de saúde, eu não acho que o plano de saúde vai deixar de existir. O que já está acontecendo é que os planos de saúde vão ter uma nova roupagem. E a nova roupagem, ela já existe, que é o que eu te disse. Há planos de saúde que você só consegue entrar nele agora e você só vai ter o reembolso no top, o que é um acesso impossível para uma maioria das Impossível. pessoas. E aí você vai ter que se contentar com a rede credenciada. Isso já está acontecendo. Há outros tantos planos de saúde já não vende mais planos de saúde no sistema antigo, tudo com coparticipação. Então, essa é a Uhum. outra métrica para diminuir custo. E aí eles vão tentando cortar esses acessos, essas possibilidades. Então, para quem hoje está entrando no plano de saúde ou quem está tentando migrar para um outro plano de saúde, não existe mais as figuras antigas. E eles não vão existir mais. Cada vez mais, eles não vão deixar de existir, Alice, porque eles faturam milhões. A verdade é essa. A própria ANS, se você seguir a ANS no Instagram, ela faz de vez em quando publicações sobre o lucro que teve os planos de saúde. Eu republico algumas delas. Eles continuam ganhando milhões. Milhões. Porque a métrica não é esse daqui está me dando muito prejuízo. Eu fico pensando, eu sei que o tratamento do meu filho é caro, mas quantos anos eu paguei plano de saúde e eu não usei? No meu plano de Exato. saúde, tem mais 3 vidas. Essas outras 3 vidas não usam e pagam um absurdo. Uhum. Só quem usa é o Jorge. Então, assim, é uma Exato. compensação, entende? Só que como está muito caro, eles estão tentando tirar o máximo que eles podem dessas crianças, que eles sabem que vai ter um tratamento, não vai acabar amanhã, não tem um prazo de validade, né? E aí eles vão inventando métricas, vão inventando subterfúgios e vão. E aí que eu falo, a leitura que eu faço dos movimentos de plano de saúde é assim: vamos jogar a bomba. Nessa bomba que eu jogar, de 1.000, 100 eu vou conseguir, eu vou ter que dar conta e voltar para dentro. Mas eu ganhei 900. Então, no Sim. mês, nos 2 meses, quanto que eles ganharam? A métrica é essa, é financeira. Não tem a outra argumentação. E até acho que a ministra do STJ, a Nancy, ela é muito humana, incrível. Acho que foi ela, não me lembro quem, ou acho que um desembargador, acho que foi, não, foi um outro desembargador que falou sobre. Ninguém consegue entender o cálculo atuarial dos planos de saúde. Ninguém. Como é que você Eu vai um dia fui entender? tentar estudar, falei com um amigo contador, porque é matemática, né? Falei, bom, vai ver que não é minha área de expertise. Ninguém consegue explicar como é que eles mandam na carta, né? Quando eles fazem aumento, eles mandam na carta. Fizemos X vezes tanto, mais X vezes não sei o quê, aí multiplicamos por não sei o quê, eles vão dando os coeficientes. Ninguém consegue chegar naquele cálculo. Ninguém. Então, assim, o consumidor, e a gente tem que sempre lembrar que em plano de saúde somos consumidores, somos as partes hipervulneráveis. Quem tem que provar que está correto é o plano de É saúde, o não somos nós. plano. Né? Só que aí
para você conseguir fazer isso funcionar, você tem que acessar a justiça. E aí a gente tem toda essa questão que impede esse acesso, né? Porque infelizmente é isso. E quem consegue fazer isso de forma gratuita, que seria a defensoria, também tem um teto, e é interessante, porque o teto da defensoria para famílias que têm pessoas com deficiência, ela tem um salário mínimo a mais, que são 4 salários mínimos. Normalmente você consegue pedir alguma coisa pela defensoria se você tem se você tem até uma renda familiar de 3 salários mínimos. Quando você tem uma pessoa com deficiência na família, né, ou alguém, você consegue subir um salário. E aí você ainda pode ter alguns bens. Tem uma tabela da defensoria. Aí, o que é incrível? Tem pais que vão ter a renda familiar mais do que 4 salários mínimos. Mas quando você olha para dentro daquela família, não tem dinheiro que dá, porque aí paga remédio. Porque assim, os nossos filhos não vivem só da terapia que deveria ser reembolsada ou puxada pelo plano de saúde. Tem a comida, que tem crianças que têm seletividade alimentar. Tem os suplementos, que no caso do meu filho, eu gasto de suplemento com ele por mês quase R$ 2.000. Meu filho não come. Se ele não tomar suplemento, ele não fica de pé. E aí você tem aí tem o plano de saúde, porque você tem que pagar. Aí você tem as outras variáveis. Então, assim, às vezes aquela família, ela tem uma renda familiar acima de 4 salários, mas ela não dá conta de pagar um advogado. Eu sei disso. Então, é isso que eu estou falando. Matematicamente, está tudo muito equivocado. E aí, assim, esses pais, infelizmente, ficam nessa questão sem conseguir ter o acesso, sabendo que tem o direito. E o que eu tento fazer nas minhas publicações é orientar para que eles tentem lutar individualmente sem precisar do advogado. Mas tem questões que, no final das contas, não tem saída, eles vão precisar. E aí, sempre fazendo o alerta para poder também sempre identificar um profissional de confiança, gente. Tem muitos profissionais bons na área da saúde, né? Tentar pegar com uma indicação, saber quem é aquele profissional, porque eu também pego casos de profissionais que pegaram o caso, receberam os honorários e abandonaram a causa no meio do caminho, que não respondem mais para pais. Eu recebo muitos casos desses no meu escritório que corta o coração, né? Quem decide trabalhar com o direito da saúde tem que entender que você está tratando de vida. É como se você fosse um médico, né? Você não está tratando a doença, mas você está lutando para que ele tenha o tratamento. Talvez, assim, o médico faz só o relatório. Quem vai lutar para que aquela pessoa tenha direito ao tratamento é o advogado. Então, gente, quer trabalhar com o direito da saúde, entenda que você tem que ter a parte humanitária. Você tem que entender que aquele pai que ele aquela mãe está desesperado. Você tem que dar atendimento para aquele pai e para aquela mãe. Você não pode largar aquele pai que ele é a mãe sem. A advocacia da área da saúde, ela é muito intensa, Alice. É como a advocacia do direito da família. É a advocacia que você tem que atender aquele pai que ele é a mãe sábado, domingo. Sabe? Que às vezes ele está desesperado porque está acontecendo alguma coisa. Eu trabalho com crianças com doenças raras, pior, que é home care. É um profissional que não vai. Então, ou você sabe que você vai ter aquele tipo de trabalho e aceita, ou é melhor você não entrar, porque senão porque aí isso acontece. Aí o pai tem que pagar um honorário dobrado, porque ele já pagou para aquele advogado, ele tinha que terminar aquela ação. Ele sumiu, e o pai precisa terminar. E aí ele tem que pagar honorários de novo para aquele outro profissional para finalizar, né? E isso também acontece. Então, tudo é muito complicado. Quando eu falo de cifrão, é isso. Até eu tenho alguns advogados assim que eu caneto, mando mensagem, falo, olha, eu sou mãe atípica, você está falando do autismo como se fosse, né? O novo, outro dia, era o nicho mais rentável. Eu fiquei doida quando eu vi. Exato. Meu filho não é nicho mais rentável, meu filho é uma criança. E nem o meu, nem de nenhuma outra mãe que tem uma criança especial em casa. Os nossos filhos não são mercadoria. O autista, mais, porque tem uma grande quantidade aí que a gente está vendo, né, de casos de aumento expressivo. Mas qualquer criança atípica, gente, nossos filhos não são mercadoria. Nossos filhos não estão à venda, quem paga mais leva. Os profissionais, inclusive os advogados, eu sou crítica, tem que respeitar a dor daquele pai, daquela mãe. Onde já se viu você falar em publicações, venha trabalhar no direito da saúde para autista, porque é um nicho mais rentável.
Isso também está acontecendo, Alice. Então, isso está acontecendo em todas as áreas que envolvem o tratamento de um autista, seja dos Mas, profissionais. ó, posso falar, a gente sabe que é um nicho muito promissor. Não falo nem de rentável, porque isso aí é muito relativo, né? O problema é, você quer trabalhar com isso? Então, você vai e dê o seu melhor, porque assim, tá lotado de profissional ruim, isso não é em qualquer área. É muita gente ruim por metro quadrado, entendeu? É o que eu falei no começo da live. Se você quer trabalhar porque você está vendo que você vai ter uma prospecção de carreira, tá tudo bem, gente. Mas a tua métrica não pode ser quanto que você vai embolsar no final do mês. Isso é para qualquer pessoa. Exato. Tem que ser a diferença que você vai fazer na vida daquela família, entendendo que aquela família já tem sofrimento demais. E eu estou falando Isso. desse lugar também, entendeu? Porque além de eu ser Gente, o advogada, eu povo, sou eu não mãe sei. O e o povo, as sofrimento é pessoas, muito grande. as pessoas confundem as coisas, sabe? Ai, olha, a pessoa não tem que escolher a área porque ela dá dinheiro, entendeu? Ela tem que escolher a área porque ela tem uma afinidade com aquela área, É, mas isso não entendeu? existe mais, Alice. Hoje, infelizmente, os profissionais, eles nem têm aquela intimidade, né? Nem têm aquele desejo, mas como dá mais dinheiro, eles acabam migrando, e aí é isso. Como você não tem afinidade, você não vai ter capacidade para poder compreender mais, porque você não gosta, Não gosta. efetivamente, Esses dias né? eu tava, como fala? Eu dei uma entrevista esses dias, esses dias não, vai fazer um ano já, né? E aí eu falei várias vezes, eu tentei já sair assim, você tenta, né, fazer outras coisas, mas você não gosta daquilo, não adianta, você Não volta vai. para a área do autismo, que é o que eu gosto, enfim, né? Não só a área do autismo, mas a área típica em si. Assim, não adianta, entendeu? Não adianta você estar aquilo que você não gosta. Não Mas vai, não, acontece igual que com muita gente está banda. fazendo isso, e aí não tem humanidade para atender. A gente escuta relatos de médicos que são grossos com aquele pai, com aquela mãe. Você É, escuta de isso, tudo. daí para pior. E daí para pior. Então, assim, e aí eu falo muito também sobre isso. Esse profissional ele vai continuar ativo, com milhares de seguidores, se você não deixar de segui-lo. Se você não deixar de ir, se você não deixar de que ele seja o profissional que atende seu filho. Quanto mais ele tiver ibope, mais ele está achando que ele está fazendo certo. Cabe a gente que está desse lado e que está vendo que não gosta, se contestar sobre. Eu acho que a gente vive num país democrático. Então, eu É que também o sou marketing contra. é grande. Às vezes o profissional não é nada daquilo que você pensa, o marketing é tão grande em cima disso. Mas você consegue pegar essa pessoa que é falsa. Numa hora ele Consegue. cai. O que eu tô falando é Uma que hora, assim, as cara. pessoas continuam seguindo. Então, assim, se aquela pessoa não te atendeu bem, você não gosta, você tem que deixar de segui-lo. Você tem que deixar de dar ibope. Se ela falar alguma coisa que você não gosta, porque quanto mais ele tem acesso, mais ele fica. Né? Então, também cabe a gente que está do lado daqui se posicionar contra. Eu sou contra a agressão de forma como se faz na internet, que eu acho que não é necessário. A gente vive num país democrático, eu não quero, não aceito, não concordo, eu deixo de fazer. Né? Se a pessoa está achando que ela está fazendo de forma correta, ela continua. Mas cabe a Continua. gente que está aqui desse lado, que tem o filho, que precisa do atendimento, saber também diferenciar. E eu vejo muito pai com medo de não ter o outro profissional para atender e acaba se submetendo àquilo que ela sabe que não está adequado por medo, porque aqui também às vezes o profissional, né, fala, você não vai conseguir e tal. Não pode, gente. A gente tem que saber que aquilo não está adequado e não permitir que nosso filho fique ali entendendo minimamente do que se trata. Se você não sabe minimamente como é que tem que ser um tratamento, como tem que funcionar, também não vai adiantar. Que é como eu era no começo. Eu era crua, não sabia de nada. E aí eu percebi que ou eu estudava e entendia do que se fazia, ou meu filho ia ficar refém e eu também, porque você acredita no que aquela pessoa está fazendo. Afinal, ela estudou muito para aquilo. Você acabou de chegar no mundo do autismo, ninguém te traz nada pronto. Então, cabe a gente conseguir entender e fazer a congruência, inclusive, de profissionais, porque para mim isso é um outro problema na equipe que atende as crianças, né? A gente não tem uma equipe unida. Você vai procurando os profissionais e você vai É, colocando seu filho para fazer tratamentos isolados, porque você vai estudando e vai vendo que aquilo funciona, né? E aí equilibrar todos esses pratos também é bem complexo, mas faz parte. Porque é a gente que vai ter que estar ali sempre encabeçando toda essa questão do e o pior tratamento. é um profissional descredibilizando o outro, né? Quando Que ele também acontece começa muito. a ver, quando ele começa a ver que ele tá, tipo assim, que os pais já não estão acreditando nele, ele começa a descredibilizar o outro, entendeu? Eu já Mas vi aí é muito. isso.
eu falo que as pessoas, a gente tem que sempre entender que a pessoa que pratica desse jeito, um dia ela vai cair da onde ela tá, Hum, né? Porque ela mesma vai cair, a gente não precisa empurrar. O que eu falo é que a gente tem que deixar de seguir, deixar de dar credibilidade. Enquanto a pessoa tiver credibilidade, ela vai continuar. vai Então, se a gente continuar. identificou que aquele profissional não tá bem, e às vezes o que é bom para mim não é bom para você. Já ouvi muito gente, profissionais que meu filho já passou e que assim, eu passo longe que pessoas falando que é incrível, né? Então, assim, o que é bom para mim não é bom para você. A gente também tem que ter esse respeito. Não funcionou para você, funciona para você e vice-versa. Isso não te dá o direito de você. E você vê que eu não falo de profissionais, não dou nomes, Não, não falo, falo nem deve. internamente, não faço isso, porque para mim não A foi gente bom, eu é, não gostei da postura e eu mas troco. É isso. exato. É assim que a gente tem que agir. Mas se aquele profissional não está funcionando para o seu filho, você tem que ter o poder de fazer aquilo mudar. Só para a gente não, né, finalizar a live, que já são 9h30, senão você não vai conseguir salvar, eu queria É deixar aqui verdade. um recado para os pais. No final do ano passado, eu fiz um vídeo com o Ilcinho Dias, que é o gestor das escolas especiais do estado de São Paulo. Isso é importante. Há no estado de São Paulo uma ação civil pública julgada há 20 anos que concede especificamente para os autistas o direito de pleitear o tratamento para o governo do estado de São Paulo, para qualquer pai, independente de renda. Tratamento seja em tratamento multidisciplinar ou seja em escola especial. Pouquíssimas pessoas sabem disso. Pouquíssimas. Eu fiz a live com ele, aí depois em janeiro eu me comprometi em fazer. Eu fiz depois 2 vídeos mastigado como que esses pais preenchem esse formulário para solicitar fazer esse pedido para o governo do estado de São Paulo. Tá tudo no meu perfil, tá lá, eu acho que eu deixei registrado lá, ticado lá nas prioridades. Se Sim. vocês estiverem com plano de saúde, tiverem com essa questão do gloso, desses contratos de adesão, por algum motivo não conseguirem judicializar e no final das contas ficarem sem um plano de saúde, para pais de crianças autistas, há essa opção. Você tem que fazer o requerimento administrativo. Nesse vídeo eu explico como tem que ser feito o requerimento, quais os documentos precisam constar desse requerimento e explico como tem que ser feito o pedido, para onde tem que ser enviado. Se ao final esse pedido não for devolvido pelo governo do estado de São Paulo, você precisa judicializar. Mas é uma judicialização efetiva, porque isso já está. Eles tentaram quebrar essa decisão no ano passado, a Fazenda pediu a extinção, a juíza extinguiu. E aí o Ministério Público e a Defensoria subiram recurso de apelação e foi mantida. Então, o Nossa, governo do estado de não São sabia. Paulo, ninguém sabe. O governo do estado de São Paulo é obrigado a custear o tratamento ou a educação especial para crianças autistas, independente da renda familiar, independente da idade do autista. Quem conseguiu isso foi a dona Nadira, 20 anos atrás, uma senhora, uma querida, que tem um filho autista grande já hoje. O Ministério Público pegou a causa dela e entrou com uma ação civil pública e de outras crianças. E ela conseguiu esse direito que pouca gente fala. Eu queria saber porque poucos advogados falam sobre isso, porque poucas pessoas falam que esse direito existe. Porque eu vejo crianças que ficam sem tratamento, de crianças às vezes de periferia, porque não tem condições de ter um plano de saúde, e eles têm direito, se entrar com o pedido, se for na defensoria, a defensoria entra com uma ação e você consegue para autista, gente. Então é importante que todo mundo saiba, isso tem que ser disseminado, essa informação ela é muito relevante. Pouca gente fala que ela existe. E eu fico com dó, porque eu tento Sim. fazer com que isso alcance, eu faço o que eu posso, mas no meu. Então tem um vídeo do Ilcim explicando um pouco como funciona, porque ele que administra essas escolas especiais que fazem parte desse sistema que o governo acabou credenciando ao longo do caminho para poder gerenciar custo. Ele administra essas escolas ali, né, uma questão dessas escolas. Ele explica um pouco como funciona na prática. E em janeiro eu fiz um vídeo explicando como preencher esse formulário, seja para terapia, seja para escola especial, ou para os dois, você pode pedir os dois. E como você tem que proceder, a depender se você consegue ou não, de forma administrativa.
Então, essa informação é extremamente importante. Eu Gente, eu não sinto que não sabia seja, disso. ninguém sabe. Eu sinto que não seja para todas as crianças especiais, mas também há saídas quando você não tem um plano de saúde, porque o SUS, ao final das contas, ele precisa pagar. Claro que no final das contas você precisa judicializar, mas há saídas, né? O Para problema que é isso daí, é um motivo para outra live. Eu trabalho no SUS, o problema é a estruturação disso. problema, Alice, são os relatórios médicos que não saem do SUS, porque eu já ouvi muita mãe falando, Não o sabe. médico não quer dar o relatório para mim, porque falou que se eu der o relatório para mim, ele vai ser mandado embora, porque eles são ameaçados pela cadeia de cima. Aí eu falo para os pais, faz um esforço, paga um médico particular, pega esse relatório e segue pelo SUS. Porque é isso, você vai conseguir. Mas o médico do SUS não quer te dar ou está demorando para agendar, faz um esforço, tenta fazer uma consulta particular, consegue o laudo e faz o pedido. Porque aí você consegue, e a defensoria está ali para atender essas pessoas que têm esse teto, como eu expliquei. Você pode fazer a solicitação, é tudo eletrônico, você faz o pedido de agendamento, leva toda a documentação e você consegue. Né? O que não pode desistir, o que tem que saber é como fazer o acesso. Quem sabe se isso difundir, o SUS não cria um centro, porque em 2021 foi criado, em Diário Oficial, a criação de um centro para autismo aqui em São Paulo, mas eu sei que não vai comportar. E mesmo esse Não, um não foi feito, eu estava vendo uma entendeu? publicação, acho que da prefeitura, que vai ser criado um centro de convivência para autismo. Todo mundo Na falando, é Zona Norte, né? incrível, é incrível, é incrível, é incrível. Mas Tá bom. um, Antes de você ter um centro de convivência, você tem que ter tratamento para todo mundo. exato. Para que você vai ter um centro? Então é isso, sabe assim? Faz para poder Falar que molhar os olhos da população, falar que está se importando. É incrível o centro de convivência? É incrível. Mas para que é um centro de convivência se aquela criança que vai tentar conviver ali, ela não tem tratamento? Como é que ela... Gente, tem casos, quando você está no mundo, eu recebo muitas mensagens, tem casos de criança acorrentada na cama porque eu ele se sei. agride, ele se bate, a mãe não teve saída. Tem mães que construíram prisões dentro de casa para aquela criança não se machucar, porque nunca teve tratamento, Alice. Então, assim, o que tem que se preocupar, em primeiro lugar, é com o tratamento, o diagnóstico correto, se aquela criança tem alguma comorbidade, se ela tem epilepsia, se ela tem alguma outra coisa né, uma deficiência intelectual, dar o tratamento. Depois, o centro de convivência vai fazer o que com o centro de convivência, gente? É sério. Então, credencia clínicas, porque assim, criar clínicas, que é o que você está falando, criar centros, como tem a ACD, isso vai demorar décadas. Vai demorar. Não, a gente não tem tempo para isso. O que tem que se fazer é como o governo fez, mas por conta dessa decisão judicial, credenciar clínicas existentes ou escolas especiais, fazer uma negociação, fazer um edital público, fazer uma concessão, e aí colocar essas crianças para fazer esses tratamentos. Isso é primário, isso é tratamento, isso é essencial. Você Sem tratamento não tem, adianta. você tem esse, como é o nome disso? Essa lei, sei lá, Qual? que essa que você falou que o governo é obrigado a custear Não é tanto lei, é tratamento. uma ação civil pública que Isso. foi julgada em 2020, 2000, né? Então ela tem 24 anos. Tentaram quebrar ela ano passado, não conseguiram. E no meu Instagram, você não precisa ter acesso à sentença, não é necessário, porque eu criei um formulário, porque não tem formulário. O governo não disponibiliza o formulário. Então, eu criei o formulário em cima das determinações da sentença, porque a sentença traz. Porque assim, eu posso publicar a sentença, mas a sentença tem 20 folhas. Ninguém vai conseguir entender o juridiquês que tem ali do que eu vou ajudar os pais a publicar a sentença. Exato. Então, eu peguei, li a sentença, criei um formulário em cima da sentença, pus até informações a mais, e eu fiz um modelo de formulário. Se você ver meu vídeo, eu fiz no PowerPoint e eu fui explicando cada passo que aquele pai tem que fazer, para onde ele tem que endereçar, de que forma que ele tem que endereçar, que documento que ele tem que juntar, o quanto tempo ele tem que esperar, e se não vier ou vier negativo, o que ele tem que fazer dali para frente. Ele tem que ter documentalmente tudo isso. Documentalmente. E eu explico tudo, tá tudo ali bem mastigado, assim, eu fiz exatamente para ajudar as pessoas. Porque eu sei que não tem o formulário, todo mundo fala, tem a sentença. Alguns pais me mandavam direct.
doutora, me dá a sentença. Eu falei, mas tá ali o formulário, é só você preencher. Não adianta, eu posso publicar a sentença, Alice, mas a pessoa vai se perder no que ela está lendo. Então tá ali pronto, é só seguir aquele formulário, fazer ele no computador ou não, por isso, ou à mão mesmo, fazer o protocolo, e aí, se não tiver, você vai precisar de um advogado, pode pedir pela defensoria, e você vai conseguir. Claro que tem a morosidade de tudo isso. Mas assim, não, vamos pensar que num prazo de 6 meses, seu filho vai estar fazendo tratamento custeado pelo governo. De alguma Uhum. forma, ele vai estar fazendo. Essa Entendi. é uma informação extremamente importante. Ela tem que ser divulgada, não precisa ser no Instagram. Pode falar, gente. Faz o seu. Assim, as pessoas, tem muito isso, né? Eu não vou publicar o vídeo dela, porque aí ela vai ter seguidores e eu não vou ter. Gente, eu não estou preocupado com seguidores. Eu estou no meu Instagram para ajudar as pessoas. Eu não fico contando que outras Isso. pessoas estão me seguindo. Exatamente. Não quer, não quer publicar minha publicação porque não quer fazer isso? Vê a minha live, faz o seu próprio formulário, pode até copiar, não tem problema nenhum. Faz o seu vídeo e ensina. Mas ensina essas pessoas. Eu imploro, ensine esses pais. Esses pais precisam saber que eles podem ter acesso ao tratamento. Dos autistas. Eu sei que tem outros pais que queriam também, mas também tem algumas possibilidades. Você precisa de um advogado para te ajudar contra o SUS. Mas nesse caso específico, tem uma decisão. É muito mais simples. Uhum. Já existe em funcionamento. O governo já sabe que existe. Faça, vai atrás do seu direito, né? Se cada um, por exemplo, se você orientar um pouco dos pais que você tem, outras pessoas que estão assistindo essa live, falar para mais 10, aí esses 10 falam para mais 20, essa informação vai estar disseminada, ela é extremamente importante. Mas sabe por que eles quiseram derrubar? Porque há 20 anos atrás não estava assim alta, não tinha tanta gente precisando do É, tratamento. E hoje está um boom. E aí tem uma a discussão rede sobre não a questão comporta, do. a rede não se preparou para isso. Aí Ninguém eles se estão querendo preparou. derrubar. Aí, Hugo, só para ficar esclarecido, quando a Fazenda entrou pedindo a extinção, ela falou que já havia políticas públicas suficientes implantadas, porque essa decisão, ela é assim, não é uma decisão até o fim da vida. Se o governo cumprir o que ele tem, criar centros, ele não precisa mais executar, mas ele não criou, desde Não há criou. 24 anos ele não fez, então ele tem que cumprir. Enquanto ele não criar, ele tem que cumprir, né? E aí foi o que o Ministério Público falou, a Defensoria, e o Tribunal olhou e falou, não tem, que política pública que tem, gente? Não tem? Então tem que cumprir e tem que executar. E credencia um monte, tem um monte, se você entrar no governo do Estado de São Paulo, no site dos credenciamentos, tem lá a lista de clínicas que estão credenciadas para fazer, para poder que essas crianças entrem para fazer o tratamento. Também não precisa ser na clínica, tem as variáveis, eu explico isso. Você pode indicar uma clínica perto da sua casa, você também não é obrigado a pegar teu filho e atravessar a cidade se não tem perto. Tudo é uma questão de ajuste de como você vai pleitear. Mas eu coloquei isso bem mastigado, porque só a live tem 1 hora, depois esses vídeos também são mais extensos. Se eu ficar falando aqui, vai ficar mais longo. É, Mas é importante essa informação, Alice. Essa informação, ela é extremamente pouco divulgada. Eu mesmo sou humilde em falar que eu só fiquei sabendo dessa ação há 2 anos atrás, quando a juíza de primeiro grau extinguiu. E olha, o aí Jorge você já tinha sabe. 6, 7 anos. E eu não Ah, sabia pagou. também. Não sabia. Porque Nossa. é isso, sim, pouca gente sabe. Então, e é um assunto tão relevante, é uma informação tão importante, porque eu vejo esses pais falando: meu filho não tem tratamento, eu não tenho dinheiro para pagar plano de saúde, eu não consigo. Mas no estado de São Paulo, eu escutei muitos pais falando: como é que a gente faz, doutor, aqui no estado de sei o quê? O Ministério Público tem que entrar com uma ação civil pública. Então, assim, veja, nós temos um direito, as famílias de crianças autistas têm um direito há 24 anos. E pouca gente faz uso desse direito porque ninguém Ninguém sabe. dissemina essa informação, Desconhecimento. né? Então, a gente tem que fazer esse papel de corrente, né? Eu faço o que eu posso dentro do que eu tenho, de pessoas que me seguem. Você faz a sua. Então, se cada um propagar, essa informação é a mais relevante de todas. Eu venho falando Exato. isso Rede sempre. social é melhor do que televisão aberta. Todo mundo acessa. Então, assim, se as pessoas souberem que isso existe, que é um direito, muita mais criança vai ter acesso ao tratamento. Até adultos que nunca tiveram, mas não tem uma possibilidade de, por exemplo, até a residência assistida para casos, essa sentença fala até de residência assistida para casos de adultos que, por exemplo, os pais não conseguem ficar com ele em casa por conta da gravidade, até a Sim. residência assistida, o governo é obrigado a custear.
por essa Sério, Carol? decisão. Sério, Eu não tenho seríssimo. noção do que você está me falando, Carol. Eu tenho, Alice, eu tenho, e eu já falei para muitos amigos, gente, republica, pelo amor de Deus, não quer republicar? Aí, eu vou republicar, ninguém republica. Gente, é super importante. Não quer republicar com a minha cara? Não tem problema. Pega o meu vídeo, você cria teu formulário igual, pode copiar, faz um Não, vídeo, tem mas que publicar com a ajuda. sua cara, porque você que está lutando para disseminar Mas eu não me informação. importo com isso, Alice, é o que eu tô falando, eu não me importo com isso. Eu quero ouvir, eu quero receber a informação assim, doutora, consegui. O filho está Nossa, fazendo tratamento, deu certo. sensacional. Olha, isso para mim vale mais do que qualquer outra coisa. Quando eu recebo uma notícia dessa, eu consegui, deu certo. É isso que vale a pena, sabe? Saber que você fez a diferença na vida de uma pessoa. Saber que você conseguiu fazer com que aquela pessoa tenha acesso a tratamento, seja por essa ação civil pública, seja nos processos que eu tenho das crianças. O meu maior presente é quando sai a decisão, que eu consigo fazer com que aquele direito seja executado. Eu não estou falando de ganhei, como ganhei uma corrida, ganhei um jogo. Estou falando de Depois eu vou te conseguimos contar, implementar o fora dos direito. bastidores, umas informações para você saber de umas coisas. Eu Você fico vai ficar chocada. feliz. Não, Que eu não posso falar aqui. chocada eu tô todo dia com as coisas que eu vou escutando, porque a gente está escutando muitas coisas horríveis assim. Mas a gente tem que fazer a diferença. Eu acho que se cada um fizer seu papel, a gente consegue fazer a diferença na vida de muitas pessoas, porque muita gente não tem acesso à informação de qualidade. Eu falo muito sobre isso. Sigam pessoas que te tragam informação de qualidade. Elas vão te Isso. ajudar a chegar lá. Não precisa ser a mim. Tem muito gente boa, mas siga as que te trazem informação, que te ajudam a que você execute, sem precisar de ninguém. No final das contas, muitas coisas, infelizmente, você vai precisar do advogado. Mas dê para a pessoa a informação correta. Não dá a informação pela metade. Ó, você tem direito, procura um advogado. Direito do quê? Explica como é que ela acessa aquele direito. Eu fico doida. Nossa, Olha, é, você estão glosando as publicações assim. Olha, se o seu plano de saúde está gozando por conta do Kines, procure um advogado. Você tem direito ao reembolso. Explica o que é o Kines. Fala por que o plano de saúde está pedindo. Fala se está certo ou está correto, ou se está errado. Ensina a pessoa a contestar clínicas tem que ter administrativamente. kinese. Não tem? Eu pensei que tinha que ter, porque, não Não, então, sei. essa é uma outra discussão, mas para mim, nessa questão específica, tem que sim, porque é uma lei federal de muito tempo. É uma lei federal, É que isso que eu ia assim, o falar. Brasil vai levando, não vai dar valsa e o plano de saúde acha os buracos e aí ele alfineta, entendeu? Essa questão do Kines especificamente é uma questão bem discutível, mas sim, é uma lei federal que já tem há muito tempo. Mas pouca gente sabe Uhum. também que ela existe. Os profissionais se formam, os conselhos de classe não falam que é uma opção. Que opção? É lei federal. O próprio Nossa, conselho, os próprios conselhos de classe induzem a erros profissionais que se formam. Eles não falam que é uma obrigatoriedade, como é a obrigatoriedade, você tem que, para você trabalhar, você não tem que ter o registro no seu conselho. Igual eu tenho que ter OAB, se eu não tenho OAB, eu não posso trabalhar. Então, assim, eu tenho que ter OAB e na questão da saúde, você tem que ter o Kines. Mas eles falam, você só exato. tem que ter, por exemplo, o seu conselho. E fala que o outro é suplementar. Não é. Quando você lê a lei, é dever, que é uma questão de saúde. Aí tem ali as classificações. Eu nem falei sobre isso ainda, porque todo mundo ficou discutindo. Mas é isso. Eles acham os buracos, na maioria das vezes eles estão equivocados. Eles Porque tá forçam. irregular. Se não tivesse regular, É que né? assim, Também tem que apurar certinho. na maioria das vezes, o que eles exigem é a fórceps, é sem ser obrigatório, como foi a questão do reembolso sem desembolso. Aquilo não é contratual, é fora da lei. Então, como a grande maioria do que eles pedem é irregular, todo mundo acha que tudo que eles estão pedindo é irregular. A questão do Kines é um buraco, é uma brecha. É uma lei federal, né? E aí é isso. Só que aí as pessoas, né, ao invés de explicar do que se trata, trazer o direito, que aí é a nossa obrigação como advogado, se está certo, se está errado, em que lugar que está certo, está errado, elas falam só que a pessoa tem direito e falar. Procura um advogado. Aí você vai falar com esse advogado, ele vai te cobrar consulta. A pessoa já não tem dinheiro, ela paga. Aí você faz a consulta. E às vezes, assim, você nem precisava daquela consulta. Se você soubesse do que se tratava, você talvez tivesse conseguido resolver administrativamente. É isso que eu falo. Isso não faz com que você não vá conseguir trabalhar, isso faz com que você ganhe credibilidade das pessoas e você oriente essas pessoas, entendendo que elas não têm conhecimento e elas precisam de conhecimento. Né? Sim. A minha crítica é essa, como mãe e como advogada, veja, porque eu também estou falando que eu também trabalho com isso. Mas eu sempre tento orientar,
Depois, se ao final das contas ele precisar de um advogado, ele vai decidir se sou eu, se é outro. Mas o meu papel, como o seu papel como nutricionista, quando você vai falar assim, olha, descobri uma nova suplementação para autismo, marca uma consulta? Não, você vai falar assim, olha, a suplementação X está tendo muitas evidências científicas, ela funciona. Ele vai precisar de uma Ele nutricionista para vai, prescrever. o profissional que está atendendo ele vai pesquisar. É Pronto. isso. Entendeu? Então, assim, eu acho que as pessoas ficam muito em cima disso, achando que só tem que fazer a chamada e não explicar do que se trata. E aí você vai levando o pai a erro. Que foi a história também do atendente especial, atendente terapêutico. Eu até dei uma entrevista pro, pro Sem Limites do Estadão, da coluna Sem Limites, né? Porque foi aquela confusão quando saiu aqui no governo do estado de São Paulo a questão do atendente especializado, atendente especial, né? E aí todo mundo falando que era a mesma coisa. Eu parei, fiz essa reportagem e expliquei o que era cada nomenclatura. Porque a maioria estava falando, é a mesma coisa que AT. Ah, então agora o AT pode entrar na escola. Não é. Não é. A desinformação no Brasil é algo que tem que parar. Isso é desinformação para Exato. tudo. É fake news, é desinformação, as pessoas não estudam o que estão falando, abrem a câmera e falam qualquer coisa. Aquele pai, aquela mãe ouve aquilo, acha que aquilo está certo e tenta aplicar e não consegue. Então, você tem que dar a informação correta para ele acessar o direito de forma correta, entendendo que ele está onde ele pode e onde ele não pode. É simples. Não precisa de informação truncada, informação desencontrada. Eu ouvi gente falando que assistente terapêutico é a mesma coisa que atendente pessoal. Gente, pelo amor de Deus. Pelo A amor de estagiário. Deus. Pior que Não, pelo tá amor de Deus, acontecendo isso lê a também. lei. Eu li 4 leis para poder dar essa entrevista. No Brasil, a gente tem 4. No estado de São Paulo, a gente tem uma federal, eu acho, 2 federais e 2 estaduais, ou alguma coisa nesse sentido, está lá na entrevista. 4 legislações que falam do tema, cada um com uma nomenclatura, sendo que o conceito é o mesmo em duas. Isso é uma confusão que a gente tem no Brasil. A gente tem muitas legislações sobre o mesmo assunto. Pronto. Entendeu? Se já existe uma, vem a outra por cima, e aí pega o mesmo conceito, dá outro nome, e aí só que a outra lei, ela continua vigente. Aí tem a nova. Desse assunto do assistente terapêutico, tem 4. 4, que é o Nossa. atendente pessoal, assistente terapêutico, e aí você vai ter nossas variações. Para a gente que é advogado é confuso, você tem que parar e estudar todas, criar o conceito e fazer a congruência. Para quem não entende, vai ficar mais complexo. Então, aí o pessoal vem para a internet e fica dando essas informações. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Não é a mesma E coisa. aí, não é. Só que aí, assim, a gente faz o que pode, né? Eu faço sempre quando eu consigo e eu vou dando essas orientações. Não é a mesma coisa, não é sobre isso. E a gente vai tentando alcançar a quantidade de pessoas que a gente consegue, entendendo que a gente está fazendo o nosso papel social. Sim. E aí o resto Gente, a se gente você deixa. tiver, se você estiver ouvindo barulho é porque estão quebrando o asfalto da minha rua. Nossa Ai, meu Deus. Senhora. Mas eu acho Ai, desde que é ontem. isso Eles sobre a começam à questão do. noite. Eu acho que é isso, sobre a questão dos cancelamentos, seja da Mil, seja de qualquer outro tipo de plano, seja por adesão, seja qualquer plano de saúde. Quem está em tratamento não pode ter seu plano cancelado. Ponto. Então, Bom, eu acho que cabe fazer a contestação administrativa, subir um pedido para a ANS dizendo o que está acontecendo, juntando um relatório médico dizendo que aquela patologia existe, que está em tratamento. E aí, se não conseguir realmente que o plano seja reativado, só sobra aí o entra na judiciário. justiça. Só que, gente, importante para finalizar, não percam o prazo de 60 dias. Porque você é sempre intimado, vamos pensar assim, que você vai perder o plano vocês têm que ter 60 60 dias essa dias. carta. Você não pode esperar dar os 60 dias para conseguir. Então, recebeu a carta, sobe a contestação administrativa, sobe o pedido A ANS responde rápido, o plano às vezes demora, ou enfim. Não veio a resposta ou está demorando muito, procure um advogado para você conseguir eliminar dentro do prazo de 60 60 dias. Porque depois do prazo de 60 dias, você já vai ter deixado de pagar o plano de saúde. Aí você está dando para eles uma ferramenta para falar que vamos pensar que você entra depois de 60, aí você tem um mês para poder entrar com a ação, aí você não pagou. Já Então, 6 meses. É, dentro dos 60 você tem que estar pagando o plano, porque você ainda está ativo. Então, você pleiteia dentro do que você já está.
Depois que passa os 60, não que você não tenha direito, mas aí você tem que explicar para o juiz por que que você deixou passar os 60. E aí fica parecendo que você deixou para lá, que você que não tinha imediatidade, que a liminar é prescindir isso, que seja imediato, urgente. Então, depois de 60 dias, como é que você explica que é urgente se você já sabia que você ia ficar sem tratamento? Então, Exato, precisa correr fazendo todos esses protocolos e não conseguiu acessar um advogado para conseguir eliminar. sim. Ai, Carol, obrigada, maravilhosa. Eu Imagina, sabia, você é sensacional. É a ah, pessoa que eu mais imagina, confio, qualquer coisa, eu mando paciente para você, você sabe. Não, imagina, Alice. sensacional, incrível. Eu já não posso, não consigo falar metade do que você falou mais, porque já não me lembro nada desses Eu falo, nomes. eu falo sempre assim para os meus clientes. Eu não sou a melhor advogada, não sou a pior advogada, não sou a melhor bolacha do pacote. O que eu prometo para meus clientes é que eu sou uma pessoa dedicada e aí, enquanto tiver uma opção de conseguir acesso, eu nunca desisto. Eu sou uma pessoa bem Mas persistente. é, E é é isso isso que que eu fazem os prometo. bons É profissionais, isso que eu os ótimos prometo. profissionais. É isso que eu prometo para os meus clientes. Eu dou para eles o que eu dou para o meu filho. É isso. Quando eu faço uma ação para um caso de saúde ou qualquer outra ação, eu entrego o que eu entregaria para uma pessoa da minha família, para o meu filho, né? Eu faço com o mesmo amor e com a mesma paixão, que é o que a gente precisa para conseguir sustentar esses processos, porque hoje em dia está muito complicado. São processos que você trabalha quase que semanalmente neles, algo que é Sim, muito fora da curva, sabe? Mas é isso, a gente tem que saber que é assim que funciona. E é assim que a gente tem que lidar com essa questão toda, sabendo que tem uma ou família ali que depende daquela decisão, depende daquele recurso, sabendo que tem uma criança, quando tem criança é mais dolorido, não, sabendo que tem uma criança ali que depende daquela decisão para conseguir ter tratamento, às vezes depende daquela decisão para conseguir ficar viva, Alice. Isso é assim, muito complicado. muito difícil. Mas é isso, muito obrigada. Eu também agradeço todo mundo que Imagina, ficou, que viu aqui. Espero que vocês tenham gostado bastante. Foi muito esclarecedor, inclusive, para mim. Porque, assim, gente, cada vez a gente vai aprendendo, né? a É o gente que eu aprende falo, todo cada um no seu dia. quadrado, mas se a gente se juntar, a gente faz a força, né? E é Exatamente. isso. Muito Obrigada obrigada de pela verdade, de oportunidade, coração. viu? Tenho certeza que a Carol está disponível para todo mundo. Quem Sim. quiser, é só acessar o Instagram e procurar ela, né? Sim, eu E podem respondo, confiar, sempre tenho respondo. certeza. Sim, fica, Tá? Acho que fica um assim, é a beijo. pessoa que eu mais confio. Eu conheço vários advogados, não estou desclassificando ninguém, mas eu sei que a Carol entende muito sobre isso. Então, e ela abraça a causa mesmo, então a gente pode confiar, tá bom? Obrigada, Alice. Muito Você tá no meu coração. obrigada, coraçãozinho. Não, assim, ó. Um beijo para Boa todos, bom noite para descanso. vocês. Obrigada para Amém. você também. Beijão, Um beijo, gente. tchau. Tchau, tchau.